Amém. Às vezes a gente vai cantando certas coisas e a gente não presta atenção no ensino, né? A palavra de Deus não é para você resolver os problemas. A palavra de Deus não é pesticida, raticida, desinfetante. Não é um sabão que você lava uma roupa. A palavra de Deus não é para você lavar a roupa que está suja, para você matar os ratos que estão invadindo sua casa, espantar as baratas. A palavra de Deus não é para você benzer seus filhos. Não adianta repetir a palavra de Deus. Você repetir, declarar, falar, ela vai ter um efeito. Vai ter um efeito. Que ela tem peso, tem massa, tem volume. É o seguinte, como se fosse uma pedra. Você pode usar ela para derrubar um gigante, você pode usar ela para espantar uma cobra, mas você pode usar ela para construir uma casa. Então a palavra de Deus, ela só vai funcionar porque ela resolve problemas. Mas ela tem que construir a pessoa. No fim, se eu não for feito da palavra que eu declaro, ela vai ser só uma ferramenta que eventualmente eu resolvo um tipo de problema com ela. Então, do mesmo jeito que você tem uma faca afiada para cortar um tomate, se você tiver com ela na mão e seu marido te encher a paciência, ela pode ser a pior ferramenta que você deveria ter na mão na hora que você está com raiva. Por isso, nunca discuta nenhum problema na cozinha. Nem no banheiro. Banheiro é o pior lugar do mundo para você ficar com raiva. Porque um empurrão no banheiro pode terminar na maior tragédia. Então, se tiver que ficar com raiva, vai para um campo limpo, gramado, que não tem nenhum cupim, nenhum buraco. Se possível, você coloca uns colchão em volta e você fica com raiva. Um tatame. Entendeu? Se quiser que arrumar uma discussão braba, você pega um lugar limpo, longe das paredes, um tatame, aí você discute. Amém? Mas não discuta. Estou falando sério, nunca discuta numa cozinha. Nunca comece uma discussão num banheiro. Porque pode terminar numa tragédia. Um sabonete que você usou a vida inteira para lavar o seu corpo, manter seu rosto limpo, sua mão limpa, pode ser a causa da maior tragédia na sua vida. Se no meio de uma discussão ele for parar no chão e a pessoa que você diz que ama, na hora que você está com raiva dela, escorregar naquilo que limpou você a vida toda. Aí você vai ter trauma do febo. Você não vai nem poder ouvir a palavra febo, que você vai traumatizar. Eu sei do que eu estou falando. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser meditada para eu aprender. Se eu não aprender, se isso não for transformando a forma como eu vejo a mim mesmo, vejo a vida, vejo as coisas, ela vai tanto servir para o bem quanto para o mal, como uma ferramenta qualquer. Mas não é disso que eu estou sendo feito. Então a palavra de Deus é para formar você. Formar a sua convicção, trabalhar as suas emoções. E às vezes você está esperando que a vida à sua volta mude. E ela não vai mudar. Os danos causados pelo pecado, eles não vão mudar. Nós vamos ter que aprender a administrar uma natureza que só agora, com a volta de Jesus, ela vai ser redimida. Por isso que está acontecendo uma crise de expectativa. Lá em Romanos 8 diz que o mundo está vivendo uma crise de expectativa. Os crentes esperando que a vida mude e a vida esperando que os filhos de Deus sejam transformados.
Então, às vezes, você está esperando que a palavra de Deus te dê a vida que você merece, bem, e a criação à sua volta, esperando que a palavra de Deus te transforme. Glória a Deus, irmão. Não adianta você continuar oferecendo uma pessoa mal resolvida para a vida, na expectativa de que sua vida fique melhor a partir da mudança das coisas. Glória a Deus. As coisas não vão mudar, a não ser que você comece a ser transformado. Glória a Deus. Por isso que por Ele, dele, são todas as coisas. E Deus está esperando ter essa conversa com a gente. Mas a gente não cala a boca para aprender, pedindo que Deus, o quê? Mude as coisas. Quando você era menino, Ele fazia isso. Porque você era o quê? Menino. Mas agora Ele não pode continuar te dando as coisas que você precisa para que você continue sendo menino. Acabou. Agora a gente precisa ser o quê? Transformado, para ser adulto e deixar das coisas próprias de menino. Amém? Vamos cantar isso de novo. Glória a Deus. E meditar um pouco mais sobre isso hoje. Aleluia. Sentado como você está, cante com a gente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora diga a ele a glória. A ele a ele a glória. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Dá uma paradinha aí. Vou falar uma coisa para você. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, nada na vida dela estava funcionando. Porque ela tinha uma pergunta no coração: como? Como? Como é que o meu problema vai ser resolvido? E Jesus não respondeu para ela como. Jesus pega uma das pessoas mais atrapalhadas da vida, tem a oportunidade de conversar com ela por menos de uma hora e não dá uma orientação a respeito de nenhuma situação, nenhum problema. Você consegue imaginar isso? Você consegue pegar uma mulher onde está tudo desarrumado, a mulher está no 6º casamento, sabe-se lá com quem ela está tentando casar pela 6ª vez, que Jesus só dá uma dica para ela: e esse que está com você não é seu marido. Sei lá se ela estava dormindo com o cunhado, se ela estava tendo uma relação incestuosa com o irmão dela,
se esse cara já era casado, sei lá. Ou se ele ia ficar viúva uma semana depois. Só sei que Jesus fala para ela o quê? E esse sexto casamento seu, ele não é o seu marido. Tá bom para você não? Tudo desarrumado. Aquela mulher não estava sabendo se a igreja que ela estava frequentando era boa, se o sermão que ela estava ouvindo prestava, se a música que ela estava cantando era certa. Ela estava desarrumada no trabalho que ela estava fazendo e ela estava desarrumada no endereço que ela morava. Tudo desarrumado. Sabe qual foi a orientação que Jesus foi para ela de como ela podia orientar a vida dela? Nenhuma. Ele só falou assim para ela: você precisa conhecer melhor o que Deus já te deu. Não é o que você está entendendo, é o que você não está conhecendo. Amados, a coisa pior que pode acontecer com o ser humano é ele entender o que ele não conhece. Porque ele entendeu o quê? Um errado. E ele vai passar por resto da vida dele vivendo de acordo com o que ele entendeu. Infelizmente. Está amaldiçoado. Uma pessoa que entendeu está amaldiçoada por resto da vida. Deus coloca o homem e a mulher no jardim para eles o quê? Conhecerem. A partir de uma conversa com o capeta, eles entendem alguma coisa a partir do que Deus criou, estão lascados pro resto da vida. Então a coisa pior que você pode ter na sua vida é ter tirado uma conclusão a partir do que Deus fez, e a sua conclusão a partir do que Deus fez amaldiçoar você pro resto da vida, porque você nunca conheceu o que Deus queria que você conhecesse, e você está passando a sua vida inteira tirando conclusões a partir do que ele fez. Não é o errado que está te amaldiçoando, é o que você entendeu. Por isso que Deus diz: meu povo não está sofrendo porque tem alguma coisa errada. Meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Porque foi tirando conclusões. E as conclusões estão acabando com você. Quão profundas as riquezas. Sabe para que Deus permite o inverno numa planta? É para que ela aprofunde as suas raízes. Amém? E a coisa pior que pode acontecer no inverno, às vezes, é ela ter a água antes de aprofundar as raízes. Que ela vai ter o problema resolvido, mas não vai se tornar a planta forte que ela poderia se tornar. Está entendendo isso ou não, amados? Aí uma uva que poderia produzir um vinho melhor, vai produzir vinho pior. Certo ou errado? Certo. Amigo? Ela não estressa o necessário para frutificar. E o povo vai passar o resto da vida tomando vinho de pior qualidade, porque ela não quis estressar o suficiente para aprofundar o seu conhecimento. Entendeu ou não? Simples assim, ué. Porque o problema dela foi resolvido antes da hora, antes de produzir o conhecimento. Resolveu, meu irmão. Entendeu, Ralf? Ela passou a ser uma pessoa de problemas resolvidos e não de conhecimento consolidado. Ela se tornou uma pessoa fraca, vulnerável, fragilizada, inconstante. Porque na primeira pressão ela quer ter o quê? O problema resolvido de acordo com o que ela
entendeu. O que a mulher samaritana fica repetindo para Jesus o tempo todo? Como o senhor vai fazer isso? Como é que um judeu pode conversar com a samaritana? Como é que meu problema vai ser resolvido se o senhor não tem nem corda nem balde? E ela está o tempo todo, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? E Jesus não responde uma pergunta dela, de forma o quê? A que ela entendesse, mas sempre provocando ela a conhecer mais do que ela conhecia até agora. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. E não dá nenhuma dica, devolve essa mulher para a vida. Só que agora essa mulher volta para a vida, conhecendo o que ela não conhecia antes. As riquezas, a profundidade. A raiz dela foi mais funda. Agora ela é a resposta. Ela não está à procura de respostas, ela é a resposta Dulce. Glória a Deus. Pronto. Você não veio aqui para ter as respostas, você veio aqui para ser a resposta. Abraça isso. Fala, Deus, agora acabou, agora eu não preciso de resposta. Eu sou a resposta. Por isso que o Raul citou um texto aqui, quando Isaías foi chegando pertinho de Deus, e ele percebeu que Deus não queria te responder, ele queria que você fosse a quem? E a resposta de Deus não é o que, a resposta de Deus não é como. Deus não está à procura de responder os que e os como de cada um. Deus falando, quem? Escuta lá na sua casa. Às vezes você está achando que a sua casa está precisando de um quê? Você está achando que a sua casa está precisando de um como? A sua casa só está precisando de um quem? Não fica andando atrás de um quê e de um como para sua casa, nem para os seus filhos. Porque isso não vai acabar. Aí você gasta uma fortuna para o seu filho morar lá na casa do capeta, na obrigação de sempre pagar um quê e um como. E Deus só queria uma coisa, que em qualquer lugar do mundo, no Alasca, na Mauritânia, no Marrocos, ou em Paris, ele seja um quem bem resolvido. Glória a Deus, amado. Aleluia. Quem enviarei? Não adianta você ter todos os seus comos e seus que resolvidos se você ainda não tornou um quem que possa ser enviado para qualquer lugar do planeta, na certeza que em você serão benditas todo tipo de família da terra. E aí você pode chegar em qualquer lugar do mundo, meu filho. Ó, que o povo estiver mais apavorado, vocês falam, gente, calma. Chegou o quem? Você sabe como? Não. Mas vocês me dão uma semana. Me dá uma semana. Eu vou conversar com quem tem todos os tesouros do conhecimento. Acabou, companheiro. Toda profundidade. Aleluia. Se o problema for uma chave de fenda, você acha. Quem vai te revelar onde é que está escondida a chave de fenda? Seu pai. Ah, vem cá, menina, eu vou te mostrar onde é que eles perderam a chave de fenda deles aqui. Aí você vai apresentar para o inventor da chave de fenda a chave de fenda que ele tinha perdido. Eu estou te falando. Isso é Bíblia. Amém? Amém, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Porque a mulher samaritana, por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que furou o poço? Falou, calma, até terminar a conversa, você vai descobrir onde é que está a verdadeira água. Ela está onde? Aí dentro. Nós vamos tirar a água daí de dentro. Glória a Deus.
Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glória a Deus, amado. É isso que Deus quer fazer dos seus filhos, é isso que Deus quer fazer da sua casa, da sua família. Aí você pode mandar esses meninos pro fim do mundo, amém? Aí nós não vai ficar preocupado com o genro. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. É só isso. Olha lá o genro lá. Aí nós não vai ficar preocupado com a nora. Glória a Deus. Amém? Que a pessoa vai estar bem informada. Eu estou até rindo lá, Champão. Como é que você chama, né? Luca. Olha aí. Você é um genraço. Só que tem uma carinha meio assim de esperto. Não é qualquer um que consegue acreditar que esse genro é bom, não. Mas nós trabalhamos ele. Sabe o que esse menino, eu tenho certeza que ele vai ser um genro bom? Porque aqui, ó, não vai faltar irmão nem cunhado. Ó, que precisar de irmão, ele tem. Mas ó, que ele precisar também de um cunhado bom, ele tem. Glória a Deus, amado. Então aqui a corda aperta para tudo quanto é lado. Aleluia. Acabou, ué. Amém, Jesus. Aleluia. Acabou. Em família está tudo resolvido. Mas o povo hoje não tem irmão, nem tem cunhado. Aí não tem genro que presta. Não tem nora que funciona. Não tem genro. Os meninos chegam aqui, eu falo, põe uma coisa. E você pode chegar aqui, porque aqui o que não falta para você é irmão, cunhado, pai e sogro. Olha que você precisar de mim, eu sou irmão. Mas também sou cunhado, mas também sou pai e também sou o quê? Sogro. Acabou, ué. Aqui não tem ferramenta que não funciona, glória a Deus, porque não falta o quê? Conhecimento. Às vezes ele entendeu que estava precisando de um irmão e ele estava precisando do quê? De um cunhado. Às vezes ele achou que estava precisando de um pai, na verdade ele estava precisando do quê? De um sogro. Lascou, ué. Amém? Glória a Deus. Porque tem hora que eu converso com a minha filha como o quê? Como pai. Mas tem hora que eu converso com a minha filha como o quê? Como sogro. Segundo curto. Segundo round. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Para que ela tenha entendimento? Não, para que ela tenha conhecimento. Às vezes ela vem em mim achando que ia ter uma conversa com o pai. E ela senta lá e acaba conversando com quem? Com o sogro. Glória a Deus. Ela nem imaginava. Nem imaginava. Pai, não, pai, nós ia cantar de novo o trem, ué. Então bora lá, bota aí, ué. Gente, espantaram os meninos, bota aqui, Raulzinho. Bota aqui, não vai cantar de novo o trem aqui, ué. Essa introdução toda aqui é para nós cantar o trem de novo. Espantaram os meninos. Volta lá. Agora não vamos cantar o trem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Puxa a música aí. Aí você canta agora. Amém? Agora nós vamos cantar como aquele que quer conhecer. Pronto. É diferente, amém? E muda tudo, né? A letra da canção. Entender. Amém. Vamos lá. Qual profundo? Porque dele, por ele, por ele são todas as ele são Aleluia. Todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a sua voz e diga a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre, amém. Vamos fazer como uma oração. Quão profundas riquezas, declare. Quão profundas
Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Quão insondáveis, hein? Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Mais uma vez, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis são, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Levante a sua voz bem alta e diga a Ele a glória. A Ele a... Cante, igreja. A Ele a... A Ele a glória. Aleluia. Amém. Para sempre. Amém. Graças a Deus. A gente vai ter um momento de oração agora. O Rony vai estar dirigindo a gente nesse momento. Por quê? Porque esse mês especialmente nós estamos aqui em campanha, num esforço em favor da vida, e nada é mais antivida do que a solidão. Deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. Existe uma maldição que paira sobre a cabeça do homem, que é antes do pecado. Às vezes as pessoas pensam que o pecado foi um erro cometido. E aí as pessoas estão achando que o arrependimento é para reparar o erro. Então às vezes você acha que alguém errou com você, que a vida errou com você. E aí você está vivendo uma vida de compensação do erro, ou seu próprio, ou o de alguém. E não é isso. Por isso que numa casa pode ter alguém que está sempre tentando compensar o erro. E da mesma casa pode ter um filho que está sempre querendo ser reconhecido pelo acerto. E os dois não percebem que o grande dilema é a reconciliação da relação. Por isso que não há ser humano saudável sem consciência de família. E às vezes a família se tornou uma reunião de solitários, onde cada um quer ser reconhecido no direito de ser quem ele acha que tem o direito de ser. Ou ele está se punindo porque ele acha que alguma coisa na vida dele deu errado e ele tem que compensar isso. Então tem um filho que vai lá pedir para ser tratado como escravo. E aí você não percebe. Você não percebe. Você está a sua vida toda compensando o erro de alguém. Ou o seu ou de alguém. Ou você está querendo que a vida reconheça seus acertos. E o pai só tem uma coisa, ele quer reconciliar os filhos. Depois a gente fala sobre o certo e o errado. Então, por isso que Deus disse, antes do pecado, não coma a comida do certo ou do errado. Porque a comida do certo ou errado vai alimentar o seu direito. E aí, alimentando o seu direito, uma hora você vai perceber que não tem direito e você vai querer compensar o direito que você não tem. Ou você vai achar que fez a coisa certa e por isso você tem que ser reconhecido por ter sido a pessoa do direito. Então, amados, a culpa vai entrar no lugar da responsabilidade. Aí a gente não vai sentir o privilégio de sermos responsáveis uns pelos outros, mas nós vamos ter o direito de ser reconhecido na escolha que eu fiz. E aí o sacrifício vai deixar de ser uma coisa prazerosa
para ser a pena que eu pago, ou pelo erro, ou a pena que alguém tem que pagar em favor do meu acerto. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Aí nós estamos obrigando alguém a pagar a conta do meu acerto, ou eu estou me obrigando a pagar a conta do meu erro. Isso não é família, isso não é vida. E as pessoas vão ficar solitárias. Por isso que quando Deus olhou para o homem, onde não tinha nada errado, e disse, mesmo não tendo nada errado, mesmo o homem tendo a mim como Deus, mesmo o homem tendo uma natureza que funciona, mesmo o homem tendo todo o poder que tem, ele não tem o relacionamento que pode ajustar ele a entender que a família é a relação e não o direito. Por isso que hoje nós temos muitas famílias que estão escravas do direito de cada um ser o que resolveu ser e não ser o que pode ser. E aí nós estamos dentro de uma casa onde existe uma convivência pacífica, mas não tem paz. E essa convivência só é pacífica enquanto cada um pode exercer o direito de quem decidiu ser e não assumir a responsabilidade do que pode ser em favor da relação. E aí está matando as pessoas, porque elas estão vivendo solitariamente até dentro de casa. Então o que está matando as pessoas no mundo é a solidão, porque chega um ponto que mesmo ela estando dentro de casa, comendo a mesma coisa, comendo o mesmo prato, elas estão se sentindo traídas pela vida e por Deus. Se Deus não fosse uma pessoa muito bem resolvida, vou falar uma coisa, você vai achar que é brincadeira. Quando as pessoas pedem a ajuda de um conselheiro, Rony, quando as pessoas pedem a ajuda de um conselheiro, elas estão querendo conselhos. E Deus não dá conselhos, Deus traz você para o conselho. Então não adianta eu te dar conselho se você não vive em conselho. Conselho é uma relação que funciona quando você não consegue dar conselhos. Porque se a vida fosse para dar conselhos, sabe quem que o Rony ia atender para terapia semana que vem? Vou te falar quem que o Rony ia ter que atender segunda-feira, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. Sabe quem que ele ia ter que atender? Deus. E Deus ia sentar lá com o Rony ou comigo, porque daqui um dia nós vamos ter que atender Deus. E ele vai sentar na nossa frente e falar assim, Paulo Júnior, Rony, me ajuda. O que eu fiz de errado? O que está faltando? Eu trato esse povo bem, o sol nasce todo dia, a chuva, a vida dos passarinhos canta, mas não funciona, minha família não está funcionando, Rony. Rony, minha igreja não está funcionando, porque o povo cada dia quer mais poder, e quando eu dou mais poder para eles usam isso para escravizar os outros, cobrar dinheiro, pôr preço no milagre. Aí eles viram uma confusão, porque acha ruim, porque uma igreja junta muita gente, acha que é melhor do que a outra, que não tem nada. E aí se eu, Rony, resolver ser pai e visitar a igrejinha que está funcionando mal, porque como pai, qual igreja que eu deveria ir, Rony? Fala para mim. É uma crise, Rony, porque como pai eu queria ir lá na igrejinha que não está funcionando, como pai. Mas não. O povo acha que como Deus eu tenho que ir lá na igreja que funciona. Aí se aconselha ele a continuar sendo Deus, frequentando a igreja que funciona, ou que finalmente ele pode ser pai e ele está livre para ir lá na igrejinha onde o culto está ruim. Fala para mim, que conselho você daria para Deus? Porque ele vai te procurar segunda-feira, pode acabar tudo hoje à noite. Ou então ele vai tirar a própria vida. Porque desde que ele criou esse trem, está dando a impressão que não está o quê? Funcionando. Porque os irmãos estão matando os irmãos em nome dele, né? Então quem está precisando de terapia, irmão? Fala para mim, quem está precisando de terapia? Deus, está precisando de um conselho porque não está funcionando.
Ainda bem que eu não dou conselho, porque senão que conselho eu daria para Deus? Eu? Vou falar como João, o apóstolo do amor. Posso te dar um conselho, Deus? Taca fogo em tudo. Pega os bons, separa e queima os ruins. Nota 8. Aí Deus ia perguntar assim, mas quem é os ruins? O ruim é os que não estão com a gente. Os diferentes. É o diferente. Pega os bons que estão com o senhor, tudo nota 7,5. E a barra de 6 o senhor taca fogo. Sabe quem falou isso para Deus? Sabe quem deu esse conselho para Deus? Eu vou te falar quem deu esse conselho para Deus. João, o apóstolo do amor. Perdeu a paciência. Meio do caminho. Tá bom para você, Raul? Tá bom para você? Esses mesmos discípulos não funcionou, chamou a mãe deles. Esse discípulo lá conversar com a mãe deles. Falou, mãe, dá um conselho para Deus, porque Deus está precisando de orientação, mãe. Aí as mães foram lá salvar os filhos, dando orientação para Deus. E sabe qual a pergunta que elas fizeram, Fábio? No dia 8 de setembro, um dia depois da independência do Brasil, véspera da eleição, elas perguntaram assim para Deus: e aí, Deus, quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda? Então as mães achavam que a solução do mundo era resolver o que quem senta à direita e à esquerda. Aí o irmão falou assim: meu Deus, me dá um conselho, Rony, até quando eu vou ter que aguentar essa conversa? Glória a Deus, irmão. O povo está morrendo, está desesperando a vida. E sabe o que está levando ao desespero? Não é o certo ou errado, não é a direita ou a esquerda, é a solidão, é se descobrir sozinho. É não ter família, apesar de não faltar parente. Glória a Deus. Amém, irmão? Vai ter a reunião aí. 14. Dia 14, avisa aí, tá lá. Irmãos, nós estamos convidando a família. Encontre família. Um encontro que nós vamos ter expressão artística, vamos ter mesa, vamos ter conversa. Vem cá, doutor Gustavo. E nós conversando, né, numa relação, num encontro, né, ali com o doutor Gustavo, que é psiquiatra, eu sou psicólogo, com a Giovanca, com a Edilamar, que é a esposa dele. Nós entendemos o compromisso de convidar vocês para essa mesa de família, para a gente trazer mesmo essa consciência, para você ser o quem. Sabe por quê? Porque a gente não sabe que hora que pode chegar esse próximo de nós. Um amigo, porque eu tenho certeza que todos, 100% que estão sentados aqui, ou passaram isso na família, ou passaram isso próximo de você. E você poder se dispor. Nós não vamos dar respostas, Paulo. Você não vai sair daqui perito no assunto. Você vai sair daqui sensível com a sua responsabilidade. Com quem? Com quem? A quem nós vamos enviar? A quem nós vamos enviar. Não é o que nós vamos fazer com isso. Então nós estamos convidando você para isso, para um café da manhã às 8h30, 9 horas a gente começa um encontro, né? Mas 8h30 eu queria que você viesse. E se você tem assim se é uma pessoa prendada, você pode inclusive trazer um bolo, né? Algo lá na sua casa para compor a mesa, que eu acho bom a gente fazer isso, né? Não, eu vou levar algo aqui, que é a minha parte. Eu não sei se ela vem não, mas vocês conhecem uma moça chamada Michele, ela tem um bolo de milho que vai com uns parangolé dentro, viu? Então sábado 8h30 aqui, quer falar algo, sabe?
Assim, a gente já vem divulgando e convidando vocês a aparecerem aqui no próximo sábado, dia 14. A gente ter esse bom bate-papo. Saúde mental tá aí. A gente deveria fazer isso era todo mês e não só setembro. Mas foi escolhido esse setembro, né? Uma campanha de prevenção, campanha aí relacionada ao suicídio. Então, estamos aí convidando vocês para bater esse papo, falar a respeito e trabalhar esse estigma, esse preconceito, porque às vezes, pastor, muitos estão passando por isso, entende isso, mas não quer procurar ajuda. Ou tem vergonha, né? Que acha que vai ser estigmatizado, porque fica com a ideia de que é um ser inferior. Por isso que aquela mulher samaritana, que é a tipificação dessa solidão, você vê que o Evangelho de João começa por uma intervenção de Jesus que não está em nenhum dos outros evangelhos, não está em nenhum outro evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de João é esse evangelho da terapia interior. O Evangelho de João vai falar da interioridade do ser humano. Só ele que tem a conversa com Nicodemo, só ele que tem a conversa com a mulher samaritana, só ele que tem a transformação da água em vinho, só ele que tem a ressurreição de Lázaro, só ele que tem Jesus lavando os pés dos discípulos, seminu. É o Evangelho da interioridade. E é curioso isso, porque ele vai conversar com aquela mulher lá e ela está segregada, ela está tentando resolver o problema dela à maneira dela, com trabalho, com esforço laboral, mas sem sentido. Eu queria então orar. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão e ministrasse vida. Eu sei que você não conhece a pessoa, às vezes, que está aí do seu lado, né? Mas não precisa saber, só pode perguntar o nome dela e fazer a sua oração pela vida dela. Às vezes você conhece alguém que está vivendo um problema, depressão profunda, pensamentos de morte, e você quer vir aqui por ela. Às vezes você está pensando, o fulano podia vir aqui. E às vezes se ele vier, ele não vai aproveitar muito, mas você pode vir aqui por ele. É isso aí. Você pode vir aqui por ele, amém? Ministra vida e pede algo do Senhor, do seu jeito, com a sua voz, com a sua experiência, com a sua vida. Pai bondoso, nós nos reunimos essa manhã, porque o Senhor nos reconciliou com Cristo. E em Cristo estamos assentados no conselho da Trindade. Somos parte dessa relação eterna. O Senhor nos fez corpo de Cristo para estarmos nessa relação eterna por toda a eternidade, conhecendo. Essa é a eternidade, conhecer a Ti, ó Senhor, conhecer a Ti. Pai, o nosso ministério é a reconciliação, é devolver pessoas ao conselho, é devolver pessoas a essa família, é devolver pessoas a um propósito eterno que o Senhor mesmo estabeleceu para nós e que nós não podemos diminuí-lo na nossa disposição arrogante de entender, mas nos dispor ao Seu Espírito com coragem para sermos o quem de Deus. Pai, traz vida a essa cidade, traz vida a essa cidade, traz vida a essas famílias aqui representadas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Tira a venda dos nossos olhos para que nós saibamos quem o Senhor nos fez, quem o Senhor nos fez, o quem que o Senhor enviou através de nós. Pai, abençoa, e nós como comunidade aqui no Alphaville, nos dispomos a essa cidade, nos dispomos, dizemos sim, Senhor, envia-nos a nós, em nome de Cristo Jesus, e que cada casa aqui seja curada, cada casa aqui seja curada na compreensão da sua vocação, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia, graças a Deus. E a gente vai encerrar a nossa reflexão de hoje de manhã. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Aproveitando esse tempo de reflexão, isso que a gente foi ministrado aqui, cantou. O que é conhecimento? Então, a palavra de Deus diz que nós temos que ter o nosso coração enraizado no amor de Deus.
para que junto com os santos eu possa discernir. Então, que nível de conhecimento Deus quer para cada um de nós? Que você possa perceber o visível, mas você possa perceber o invisível. Você conhece o invisível das pessoas que você convive? Você conhece o seu invisível, ou você está vivendo a sua família lá, a sua casa, seus relacionamentos, a partir do visível do visível? Ou seja, a pessoa te apresenta o visível dela e você tira conclusões a partir do visível. Deus não fez a gente para ser uma coisa conclusiva, visível do visível. Ele fez a gente para ser a imagem do invisível. Então, se você não conheceu o seu invisível, você não aprendeu a conhecer o invisível dos outros, porque você está tratando tudo a partir do quê? Do visível do visível. Então, você é uma pessoa que conclui bem. E aí você é uma pessoa conclusiva. E sabe o que é o pior disso tudo? É que você vai concluir certo, porque só podia ter uma conclusão dessa a partir desse aparente. Mas a pessoa, ela está impedida de conhecer o invisível, porque não apareceu alguém lá que conhece, que traduz, que percebe, que tem a sensibilidade. Eu tenho insistido muito numa coisa aqui, que é pessoas totalmente sinceras, e porque elas são totalmente sinceras, elas não têm mais nenhuma sensibilidade, elas são a pura sinceridade. E uma pessoa puramente sincera, ele é susceptível, porque ele conclui muito rapidamente e leva os outros a concluir rapidamente. Então, por que o Lúcifer virou capeta? Porque ele concluiu sinceramente. Então, o diabo é o pai da mentira, porque ele é uma mentira sincera. Ele é real, mas ele não apresenta nenhuma verdade. Porque ele sinceramente concluiu que ele deveria receber mais do que ele estava recebendo a partir do que ele fez. E ele não fez? Não, ele fez. O diabo do diabo é porque ele fez. Ele realmente era o melhor fazendo o que ele foi chamado para fazer. Então a conclusão dele é apropriada, é sincera. Por quê? Porque ele era o ISO 9000, ele era a referência de como um bem feito pode ser bem feito. Só que ele tinha uma expectativa, ele achava que o bem feito era para receber e não para expressar. E quando ele coloca o bem feito numa expectativa de certo ou errado, ele é o certo prejudicado. Então o que está matando você ou a sua casa não é um sincero errado, é um sincero certo fora do seu propósito. É a conclusão do visível sem nenhuma sensibilidade do invisível. Aí todo mundo se conclui, mas ninguém se conhece. E a gente passa o resto da vida tratando uma outra a partir das conclusões, porque ninguém mergulhou em conhecer do que ele é formado. Então veja aonde isso pode chegar. E aí eu vou desafiar você a abrir sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 15. Quem está escrevendo isso é um profeta. Esse cara não está endemoniado, ele não está possuído de capeta, ele não é um pagão, ele não frequenta um culto pagão, ele não é um idólatra, ele é alguém levantado por Deus, que ouviu Deus e que tem uma missão. Só que a missão do Jeremias, ela é peculiar, porque a missão do Jeremias não é falar a um povo incrédulo para que ele venha na igreja. O profeta Jeremias foi levantado para falar para um povo religioso que vinha na igreja. Então Jeremias não falava na porta do templo convidando para o culto. O Jeremias falava na porta do templo para quem estava vindo no culto. Só que esse povo dessignificou a vida. E esse povo dessignificou a vida porque ele estava vivendo em escravidão. Então esse povo achava que o sentido da vida era, num tempo de muita dificuldade, todo mundo usar o que sabia de Deus para se salvar. Então era um povo sinceramente comprometido com o quê? Com a própria salvação. Então não havia compromisso
Com o propósito. Mas todos estavam comprometidos com a necessidade. Eu gosto de usar essas palavras no sentido próprio pelo seguinte, porque a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa muito comprometida. Cuidado quando você fala isso. Porque Deus não quer que você seja comprometido, Deus quer que você seja compromissado. E às vezes uma pessoa totalmente comprometida, ela está fora do seu compromisso. Tanto é que você fala assim, mas essa pessoa ela está comprometida. Por quê? Porque em função de uma necessidade ela acabou fazendo alianças ou pactos que comprometem o seu compromisso. Então, o povo, em função de uma situação desfavorável, estava todo mundo sinceramente comprometido. E agora, Deus quer levantar através do Jeremias um compromisso com o propósito para que as pessoas não fiquem comprometidas pela necessidade. E às vezes sinceramente comprometido com a sua necessidade, você está colocando em risco o seu compromisso com a verdade. Glória a Deus, amados. Às vezes, porque o seu compromisso com a necessidade, o seu comprometimento com a necessidade está colocando em risco o seu compromisso com a verdade. Porque você é uma pessoa totalmente o quê? Comprometida. E é exatamente porque você é comprometido que você está faltando nos seus compromissos. O seu senso de prioridade está totalmente comprometido, porque você se tornou uma pessoa comprometida. E gente comprometida está correndo um sério risco de colocar em risco o seu compromisso com as prioridades e com a verdade. Vamos ver o que um profeta sinceramente comprometido vai conversar com Deus. Ele fala assim: ai de mim, capítulo 15, verso 10. Ai de mim, minha mãe, por ter me dado a luz. Amados, aproveitando o Setembro Amarelo, nós temos que trazer essa reflexão, porque Jeremias não está achando ruim viver. Ele está amaldiçoando ter nascido. Irmãos, isso não é um pagão, não. Isso não é um homem mundano. Jeremias não está tirando essa conclusão num boteco. Jeremias não chegou a essa conclusão num prostíbulo. Essa conversa que Jeremias está tendo, ele não está tendo essa conversa com um colega de cachaça. Isso não é uma roda de cerveja. Jeremias não saiu para pescar, ele está conversando, sabe com quem? Com Deus. E aí Deus vem conversar com ele e fala assim: Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você, para mim, é um rio de águas mentirosas. Você me enganou, você me fez pensar uma coisa e a coisa é totalmente diferente do que eu pensei. Quem vai vir fazer terapia segunda-feira? Jeremias ou Deus? Jeremias porque está com raiva de Deus, ou Deus porque errou a mão com Jeremias? Está vendo como é que essa relação não vai funcionar? Vai estar sentado os dois na sala de espera do Rony. E aí o Rony, se ele for sábio, ele atrasa a conversa para deixar os dois o quê? Conversando. Amém, Rony? Glória a Deus. Aleluia, irmão. Pois sou um homem em luta e em contenda. Alguém já se sentiu assim? Você não está lutando com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua mulher, não. Você está lutando com quem? Com o mundo inteiro. Se você sentar para contar o que você está sentindo, você tem a nítida sensação, ninguém está te entendendo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Você conhece alguém?
Você já ouviu contar de alguém com esse tipo de sentimento que, por mais que você explique, você tem a sensação que ninguém está te entendendo? Nem Deus. Alguém que conhece alguém? Já viu contar? Eu luto com todo mundo. E ele diz assim: nunca emprestei, nunca tomei emprestado, mas a verdade é que eu estou me sentindo como se eu devesse alguma coisa para todo mundo. Amado, vou falar uma coisa para você. Quando a gente avalia as coisas pelo aparente, quem deve está devendo e quem emprestou está devendo. É ou não é verdade, Fábio? Quem tem recurso está devendo, não tem emprestado. E quem precisa do recurso está devendo porque pegou emprestado. Então, quando a vida se resume ao que a gente tem e não o valor de quem a gente é, no fim de tudo, você vai sentir que só existe maldição porque alguém está devendo alguma coisa para alguém. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Essa é a sensação de Jeremias. Eu sou um homem amaldiçoado porque alguém acha que eu estou devendo para ele. E eu sou amaldiçoado porque alguém acha que eu deveria ter emprestado para ele e eu não emprestei. Então eu estou devendo para quem eu peguei emprestado e estou devendo para quem eu não emprestei. Então você está devendo o seu errado e também está devendo o quê? O seu certo, porque tem alguém achando que o seu certo podia ser usado de outro jeito. Ou você não está devendo? Quanto mais certo você for, mais devedor você é. E quanto mais errado você for, mais devedor você é. Porque ou você é devedor de todos os seus erros, ou você é devedor de todos os seus acertos. Sabe em que vai terminar tudo isso? Em todo mundo se amaldiçoando pelo que entendeu. E quem está apresentando essa queixa? Um pagão? Não, um profeta. E aí você que podia ser o profeta da sua casa se torna o pior devedor dela. Tá ruim? E aí ele diz assim: nunca emprestei. E o Senhor disse: eu certamente fortaleci você para o bem e não para o certo. Fala assim: Deus me fortaleceu para o bem e não para o certo. Glória a Deus. E ele diz assim: na época da desgraça e da adversidade, por causa do seu inimigo, então eu te fortaleci para você ter uma vida tão difícil quanto você pode ter. Glória a Deus, irmão. O dia da sua libertação. Porque você achou que Deus ia te dar uma vida fácil. E Ele te fortaleceu para você ter a vida tão difícil quanto ela pode ser, para você nunca colocar a sua expectativa no certo ou no errado, mas ter a convicção de que nenhum dos planos de Deus a seu respeito pode ser frustrado. Aleluia. Então fala assim para o seu irmão: meu irmão, Deus vai garantir que você vai ter sua vida tão difícil quanto ela pode ser. Hoje você recebeu uma promessa. Fala assim, ó: gente, hoje eu fui na igreja. Fala assim: hoje eu fui na igreja. Hoje eu fui na igreja e era um culto de libertação. Penteca, sapatinho de fogo. Fica em pé, sapatinho de fogo, pisa. Porque Deus, estou te falando, fica em pé. Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E você fala assim: Deus me ungiu para uma vida tão difícil quanto ela pode ser. Estou livre. Sou uma pessoa liberta.
Não sou devedor de ninguém nem de coisa alguma, a não ser o amor. Glória a Deus, amados. Pode sentar. É isso. Porque olha aqui o que Paulo está dizendo. Se Paulo não está traduzindo o Jeremias, ele diz assim, ó. 1 Coríntios 9, 19. Porque, embora seja livre de todos, me tornei escravo de todos para ganhar alguns. Então Paulo só consegue amar todo mundo porque ele ficou livre de todo mundo. Inclusive de quem? De si mesmo e das suas expectativas. Porque ele não está buscando uma vida tão boa quanto ela pode ser. Ele está preparado para uma vida tão difícil quanto ela pode ser. Para ele ser uma pessoa livre. Está livre. Livre para quê? Para amar. E não para emprestar e nem para pegar emprestado. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Leveza. E aí ele diz, quando eu fiquei livre, eu aprendi. Presta atenção aqui, ó. Agora livre, eu sei ser judeu para judeu. E sei ser gentil para gentil. Olha que coisa. Olha, presta atenção, vou te dar um segredo aqui hoje. Eu sei ser fraco para fraco. E sei ser forte para forte. Aleluia. Então, quando uma pessoa fraca chega perto de mim, eu fico mais fraco que ela. Ela está me pedindo ajuda, eu peço ajuda para ela. Glória a Deus, não é? Porque com os fracos eu sou o quê? Mais fraco que eles. Eles chegam lá, pastor. Eu falo, irmão, ainda bem que você veio aqui. Você é a resposta das minhas orações. Aí eu fico fraco. E quando o cara chega lá, forte, achando que eu vou dar razão para ele, eu sou mais forte que ele. Rapaz, você é um frouxo, você é fraco. Então, para os fortes eu sou o quê? Forte. E para os fracos? Sou fraco. O cara é religioso, eu sou mais religioso que ele. Ele é meio sensitivo, aí que eu viajo. Aí as borboletas falam. Não já viu isso nada. O cara tá lá, ele acha que ele vai me ensinar a Deus uma borboleta e eu apresento para ele um gafanhoto. Ele acha que vai me mostrar um pavão, eu falo de Deus para ele com um dragão de Komodo. Ele quer viajar? Vou viajar. Ele quer ser legalista? Eu dou aula para ele de lei. Porque sou judeu para os judeus. E gentio para os gentios. Se você me vê conversando com um cara assim meio viajado, e você é muito legalista e religioso, sai de perto, você vai ficar escandalizado. Ou então você me chama para conversar com você, porque você é mais legalista que você. Que isso, ué? Porque o nosso papel não é satisfazer a expectativa de ninguém, como se a gente fosse devedor de alguma coisa. Não sou devedor nem de crédito, nem de débito. Sou devedor de coisa alguma. A única coisa que nós podemos aqui oferecer um para os outros é conhecimento. Glória a Deus. E aí, voltando lá para Jeremias, para terminar, ele diz assim: se alguém for capaz de quebrar o ferro, Jeremias, o ferro que vem do norte ou o bronze, diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e aos seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados toda a terra. Tornarei escravo, papai, mas eu quero chegar aqui. E ele diz assim, sabe como é que terminou a conversa com Jeremias? Concluindo, verso 19. Sabe o que acontece, Jeremias? Não são as pessoas que têm que se converter. É você. Converta-se a elas. Você está querendo que alguém se converta a você? Esvazie-se de você e converta-se a ela.
Conheça Deus o suficiente para você se esvaziar de você e conhecer ela. Porque Jesus não revelou o conhecimento que ele tinha de Deus, obrigando a gente a ter o mesmo entendimento que ele tinha. Porque ele, tendo conhecimento de Deus, se esvaziou disso. Sabe para quê? Para ser como a gente. Sentir a dor que a gente sente. Sentar na cadeira que a gente senta. E aí você está querendo ser entendido? Não. Queira conhecer como você é conhecido. Porque um dia nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Você conhece, você vê como é que Deus vê você, ou você ainda olha para você como você gostaria de ser visto. Seja livre. Tenha conversa difícil. Esse dia, vem cá. Esse dia eu estava conversando com a irmã. Esse dia eu estava conversando com a irmã. Falei para ela, falei, irmã, fica nervosa comigo, não. Nem com seu marido. Nem com seus filhos. Você quer ter uma conversa braba mesmo? Braba. Quer xingar os palavrão que você nunca xingou? Vou explicar. Tenha essa conversa com Deus. Porque como pai, ele está te esperando para ter essa conversa. E ele vai aguentar. Pode xingar. Ele aguenta. Sabe por quê? Ele te conhece. Mas não xinga o capeta não, porque ele vai usar isso contra você. O capeta você trata só na boa. Deus falou isso. Falou, quando você lidar com um principado ou uma potestade, você põe ele para falar com quem manda nele. Você fala para ele assim, ó, Deus que te fez te repreenda. Ó, com Deus, tenha a conversa que você está achando difícil de ter. Ele aguenta. E ele vai bater em você e falar assim, o dia que você se converter, todo mundo em volta de você se converte. Converta-se a eles, mas não se converta ao que você gostaria que ele se convertesse a você. Não seja uma pessoa convertida ao que você gostaria que as pessoas se convertessem a você. Não queira que as pessoas correspondam às suas expectativas, mas converta-se ao propósito de quem quer conhecê-las, como você já foi conhecido. Amém? Falei bem, poderosa. Acabou de chegar lá, pensa uma reunião do poder, só daqui de Goiânia, 110 mulheres. Então, só benze. Você está hoje assim. Eu vou tentar falar, eu tô rouca. Eu acho que é porque você quer ouvir as bênçãos. Né? Mas deixa para a segunda reunião, isso, você fala. Não, para semana que vem. Também tem. Mas eu não quero me poupar daquilo que eu sinto. Eu sinto como filha amada do Senhor. Eu sempre tenho lembrado a nós, né, lá em casa e aqui na comunidade. Jesus orou por nós. Jesus orou por nós. E a palavra de Deus diz que o nosso Pai não rejeita uma oração feita de um coração quebrantado. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus e ele disse sim, eu vou e efetuo a obra que o Senhor desejou. Ouvir uma palavra dessa num domingo de manhã é desafiador, não é, meus irmãos? Como a gente se identifica. Como a gente se identifica. Mas aí eu estava ouvindo o Paulo Júnior ali e Jesus me lembrou de uma das orações que ele fez por mim e por você. E eu queria ler. Jesus falando com o nosso Pai diz assim: tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu. Sua vida está guardada nessa oração. Aleluia. Sua vida está guardada nessa oração. Amém? Amém. Mas agora eu vou para ti.
dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Aleluia. Jesus orou por você, por mim, por nós. Para que a nossa fé na Para tribulação que a não nossa fé não desfaleça. Amém. Eu estava contando para a Tati que muitas vezes lá em casa, nas nossas empreitadas conjugais, a gente era tentado a, não sei se você passa isso lá no seu casamento, quem está falando a verdade? Eu tenho uma posição muito forte, Paulo Júnior tem. Imagina uma discussão com Paulo Júnior sobre algum assunto doméstico. Imagina o nível de teologia que ele traz para o assunto, para resolver a cor de uma parede. Para resolver a cor de uma parede. Quando a teologia não dá, ele vai para os filósofos. Quando os filósofos não dá, eu já me converti. Eu falo bem, é sobre isso. É sobre isso. Eu só quero ser amém na sua vida. Eu só quero estar onde você está. Vamos fazer o seguinte: amanhã a gente conversa mais. Quantas vezes, né, amor? Hoje mesmo de manhã, né? É, coisa. Não é briga não, gente. Com Não é briga. testemunha e tudo. Não é briga. É discussão de pensamentos. Ajuste de conhecimento. Ajustes de conhecimento. Não Mas é falta de entendimento, é ajuste de conhecimento. muito- para que a gente é se dois- conheça e continue se conhecendo. É dois muito entendidos juntos, né, Ney? Muitas vezes eu falo assim, para, amanhã a gente continua. Mas eu quero reafirmar com você: o teu Deus é o meu Deus. O E seu essa povo... relação, bem, vamos aproveitar aqui. Não, só um segundo, vamos aproveitar isso aqui. Não, é verdade, sabe por quê? O que é uma coisa que muitos casais estão se privando? É o seguinte: quanto mais a gente se conhece melhor, isso possibilita a Lana ser a Lana que ela sempre podia ter sido e nunca foi porque era reprimida. Mas isso também vai fazer com que eu lá do outro extremo possa ser o Paulo Júnior, que eu nunca fui e que muitas vezes eu estava sendo reprimido. Então isso vai aumentar a tensão que eu te e não falei? diminuir. Porque agora ela vai ser a Lana que ela pode ser sem nenhuma culpa. Sem nenhum impedimento. E essa relação, ela tende a ficar esticada e não frouxa. Eu acho. Quanto maior for a lona da tenda, mais esticadas serão as cordas. E a minha sogra falava assim: por isso que ele apaixonou por você perdidamente. Você é firme. Eu falei: opa, agora eu tenho até o aval da sogra. Tô nessa. Total. Mas assim. Minha mãe falava mal de mim falando. Mas é um homem extremamente honroso. Diz assim: agora eu quero concluir para você ser lembrado na sua alma, porque está lá no seu espírito. Tudo que está na Bíblia está lá no seu espírito, porque o Espírito foi derramado sobre Amém. você e ele mora em você. Mas às vezes a nossa alma não lembra disso, e eu quero lembrar para você nessa manhã. Verso 17 diz assim: Jesus orou por mim e por você, meu irmão. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E eu quero te desejar uma boa semana. Aleluia. Famintos da palavra de Deus. Com muita vontade de ler a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos santifica. Amém? Eu posso até te dar esse testemunho como esposa do Paulo Júnior há 40 anos, que a gente adora, né, bem? A gente não tem DR, a gente tem ajuste de conhecimento. Olha que coisa elegante. Vocês sabiam que o Paulo Júnior nunca falou que eu estava feia? Nunca deixou de também me sair feia. O vestido inapropriado. Sabe como que ele fala? Amor, essa roupa não te promoveu. Você pode muito mais que isso. Pai, não tem jeito de tá feio. Tem alguma coisa que pode ficar feia numa mulher dessa? Sem chance.
Certo? Mas tem coisa que promove. Olha que elegância. Vamos orar? Amém. Meu Pai, meu Papai, meu Papai, muito obrigado, Jesus, meu irmão amado, meu Senhor. Eu tomo posse de todas as orações feitas em meu favor. Meu Deus, como eu quero ser santificada cada dia mais pela Tua palavra. Como eu quero a cada dia mais converter o meu coração a pessoas. Porque eu conheço, ó Deus, que o Teu desejo, a Tua palavra nos ensinou isso. Nisto sou glorificado. Nisto sou glorificado. Que você vá, Lana, e dê muitos Amém. frutos. E frutos para o Senhor é pessoas. Então eu quero entrar nessa semana com os meus irmãos, desejosa de dar esses frutos para o Senhor. Mais pessoas para o Senhor. Mais pessoas para o Senhor. Aleluia. E eu quero declarar que a paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão, põe a mão assim na sua cabeça como um ato profético. Amém. Eu quero declarar que a paz do Senhor esteja guardando a minha mente. Guarda, Senhor, a minha mente com a Tua paz. Agora coloca no seu coração e diz assim: Amém. que a paz do Senhor encha o meu coração, Guarde o meu coração. para que eu possa ver concluída todas as coisas na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos sair em paz. Eu quero só declarar uma frase aqui para ficar registrado, que isso fica salvo lá para outras pessoas virem. De acordo com o que a gente leu em Jeremias, uma receita. Deus disse então para Jeremias: Jeremias, você se converte, eles se voltam. E muitas vezes nós estamos querendo que as pessoas se convertam. E aí, a hora que você quer que as pessoas se convertam a nós, sem perceber, você se voltou para eles. Porque agora você está tratando eles de acordo com a ignorância deles, em vez de tratá-los de acordo com o seu conhecimento. Converta-se ao conhecimento e elas se voltarão para você. Mas não queira que elas se convertam a você, porque a hora que você quer que elas se convertam a você, porque você já se voltou para elas. Então hoje você vai pedir para Deus, fala assim: Deus, me livra da culpa de ter me voltado para as pessoas, para que eu finalmente seja na vida delas uma referência de alguém convertido ao propósito eterno do Senhor na vida delas. Nada do que elas fizerem vai comprometer a convicção que eu tenho de quem elas são. Eu sou uma pessoa convertida. Aí elas vão se voltar. Amém? Mas não queira que elas se convertam a alguém que já se voltou. Esse era o problema do Jeremias. Amém? Vamos em paz. Uma boa semana para todos.